Como Bolsonaro ainda segue inelegível, o pessoal da direita começou a já cotar o Tarcísio de Freitas para ser o próximo candidato. Embora ele não seja do PL, que é o mesmo partido do Bolsonaro, ele é do Republicanos, que existe quase sempre aí uma coligação entre esses dois partidos, e ele é uma pessoa extremamente fiel, extremamente grata ao Bolsonaro, né? Ele, não vou dizer assim que ele entra em defesa do Bolsonaro, passando na frente de peito aberto, não é isso, mas ele é muito grato ao fato do Bolsonaro ter colocado ele, ter apoiado ele para ele chegar onde está hoje, sendo o governador do estado de São Paulo, né? Então vamos conversar sobre isso e também hoje agora é o nosso especial 100 inscritos. Não vou fazer um vídeo especial só sobre isso, mas já gostaria de agradecer aí, nós batemos a marca de 100 inscritos. Você que ainda não se inscreveu, se inscreva nesse canal, ativa o sino das notificações e deixa aquele like no vídeo para dar uma força aí pra gente, beleza? Então a gente sabe que existe uma expectativa muito grande ainda de que o Bolsonaro ele não fique inelegível, que ele volte a alcançar sua elegibilidade. E essa expectativa, ela existe muito baseada naquilo que aconteceu com o Lula, né? Porque assim, o processo que envolve o Lula é relacionado à corrupção, né? A gente tem lá a questão do sítio dele, o triplex e tudo aquilo que foi provado que o Lula ele se meteu com corrupção, foi provado que ele cometeu crime, mas esse julgamento que provou essas coisas foi anulado, né? Vamos anular aí o julgamento. Isso aconteceu porque valia tudo para tirar o Bolsonaro no poder. Tanto é que atualmente a gente está aí com esse STF super poderoso, né? O STF agora tem muitos outros poderes que foi criando durante a época do governo Bolsonaro. A gente tem essa monstruosidade do inquérito das fake news e das milícias digitais, que permite que o Alexandre de Moraes, por exemplo, ele possa bloquear ou suspender, enfim, qualquer perfil ou postagem de forma imediata, sem explicar nada pra ninguém, sem justificar nada, e tudo de forma sigilosa, né? O inquérito dura o quê? Uns 90 dias? No caso dele, tá durando o quê? 4, 5 anos, né? Então é realmente um absurdo, é uma coisa grotesca esses inquéritos que estão acontecendo aqui no Brasil. E no fim das contas, o STF, né, vale tudo para tirar Bolsonaro. Daí, quando o STF tomava alguma medida contra o Bolsonaro, nossa, que lindo, maravilhoso, todo mundo aplaudia. A gente tem o exemplo do Daniel Silveira, que é um deputado que ele xingou, ele criticou, ele falou mal do pessoal do STF, falou que... Nossa, teve uma fala dele que, gente, foi bem ofensivo o negócio. Ele falou que se ele fosse dar um chute no saco de alguém, poderia acertar a cara de não sei quem que tava lambendo ele. Nossa, o Daniel Silveira, assim, ele escorraçou mesmo pro pessoal do STF. Daí você fala assim, mas também olha só o que ele falou. Só que a questão é que aqui no Brasil, assim como em outras partes do mundo, existe um negócio chamado imunidade parlamentar. O que é imunidade parlamentar? Permite que os deputados e senadores... E isso não atinge o executivo, ou seja, prefeito, governador e presidente, e nem os vereadores, tá? Isso é para deputado, federal, estadual e senador, tá? Essa imunidade parlamentar. Isso permite que eles possam dizer o que quiserem sem sofrerem consequências por conta de suas palavras, tá? Se um parlamentar bater em alguém, ele pode ser julgado, denunciado, condenado e tudo mais. Se ele tirar a vida de uma outra pessoa, sim, ele pode. Se ele roubar dinheiro de alguém, ele pode ser julgado e condenado como qualquer outro ser humano. Mas existe a imunidade parlamentar. Então, se ele xingar alguém, conta como imunidade parlamentar. Então, isso foi feito porque os deputados, eles são... A Câmara dos Deputados é conhecida como a Casa do Povo. Por quê? Enquanto um presidente, ele muitas vezes representa, sei lá, 1/3 do Brasil, e eu digo isso pelo fato de que... Bom, então, um presidente, ele tem aí talvez 30%, 40% de realmente apoio da população. Por quê?
Um presidente, você vai ter aí umas 4, 5 opções que seja, cada um vota naquele que realmente queria que fosse eleito. Só que daí a gente vai para o chamado segundo turno. No segundo turno, o que acontece? A gente simplesmente tem que escolher entre duas pessoas. Então não é que ele representa o interesse do povo. Ele representa a segunda, ou terceira, ou a quarta opção que as pessoas tiveram, né? Então aquele que não foi o escolhido pela pessoa, ele é a última opção daquela pessoa, né? Por exemplo, o pessoal que tirou o Bolsonaro, não é que eles amavam o Lula, o cara que votou no Lula, não é que ele ama o Lula. Tem muita gente que sim, gosta do Lula. Não é tanta gente assim quanto o Bolsonaro, né? Mas tem muita gente que apoia o Lula, que gosta dele. O Lula tá ferrando com a economia brasileira e o cara tá lá aplaudindo, achando lindo e maravilhoso. Mas muita gente, talvez até a maior parte dos que votaram no Lula, votaram para tirar Bolsonaro. Bolsonaro, por exemplo, né, também tem muita gente que votou nele porque não queria que o Lula voltasse. Né? Pô, foi condenado, corrupção e tudo mais, como pode? É um absurdo o Lula voltar. Enfim, daí foi lá e votou no Bolsonaro. Ah, Bolsonaro fala palavrão. Quando um jornalista é rude com o Bolsonaro devolve sendo grosseiro. Ah, toda vez que um jornalista vai mal intencionado, Bolsonaro fala palavrão. Eu não aguento isso, prefiro votar em alguém que foi condenado por corrupção. Acontece esse tipo de coisa, né? Agora, quando você vê um deputado, por exemplo, um deputado existe uma quantidade tão grande de deputados que você tem uma representação melhor do povo ali na Câmara como um todo. Por isso que é um absurdo, muitas vezes, um presidente vetar um projeto de lei que já foi votado na Câmara. Isso daí é um absurdo, né? Mas existe o veto do presidente quando um projeto é apresentado, depois isso volta para a Câmara, eles votam novamente, e se atingir, eu acho que 2/3, um negócio assim, e daí o projeto segue adiante, né? Mas quem é que mais representa o povo do Brasil? São os deputados, tá? Porque eles lá tem uma quantidade muito grande de deputados e todos aí eleitos entre milhares de candidatos. Então, em teoria, o deputado, ele realmente ele é a maior representação do povo que existe. Então, por conta disso, existe a chamada imunidade parlamentar. Essa é a ideia. Ele poder criticar principalmente membros do governo, do STF, membros do executivo, membros do legislativo, sem sofrer as devidas consequências, porque ele é um representante do povo. Essa é a ideia. Tanto é que, quando você quer instaurar uma ditadura, a primeira coisa que você ataca é a Câmara, né? Se você pega, por exemplo, o caso da Venezuela, foi isso que aconteceu, né? Ele dissolveu a Câmara dos Deputados lá, comprou o STF e já era, entendeu? Virou ditadorzão. Foi o que aconteceu na Venezuela e é o que acontece em toda a ditadura, né? A chave para acabar com a democracia de um país é começar a atacar os deputados. E daí a gente começou a ter a chamada quebra dessa imunidade. Daniel Silveira, quebrar a imunidade parlamentar dele. Ah, não, porque o que ele falou transpassa a imunidade parlamentar. Né? Então, assim, para que serve a imunidade parlamentar se certas coisas ele não pode falar? Né? Justamente ela serve para evitar a censura, para evitar a vinda de ditadores e de autoridades que se acham acima da lei. Você vê o Nicolas Ferreira, ele está sendo investigado pelo fato de ter chamado o Lula de ladrão. Bom, então a gente tem o caso do Daniel Silveira, por exemplo, e vários outros casos que estão acontecendo no Brasil, que está havendo essa quebra da imunidade parlamentar no contexto geral, né? Então eles são os verdadeiros representantes do povo. Só que daí, com isso tudo, o Brasil ele tá virando uma loucura. Por quê? Deputado já não tem mais aquela imunidade parlamentar. Eles estão fazendo um negócio agora que é o quê? Quando vai falar de alguém, eles não falam na rede social. Eles falam lá durante seu discurso na Câmara, pegam esse vídeo aí e eles publicam na rede social, pra não dar margem de falar que ele não estava em exercício do cargo dele, né? Então, assim, a situação do Brasil está ficando complicada. O pessoal da esquerda ganhou um poder muito forte por conta do apoio do STF. E a vinda do Tarcísio de Freitas é algo que pode impactar muito o Brasil, porque ele tem feito um trabalho excelente aqui no estado de São Paulo.
você fala assim, mas ele era contra as câmeras e por conta disso aconteceu o abuso policial. Se tivesse câmera lá, o policial não teria abusado. Ele assumiu que errou. Ele falou, isso é culpa minha, responsabilidade minha. Eu errei, eu era contra as câmeras corporais policiais, mas agora eu mudei de ideia e vou implantar sim as câmeras policiais. Mudei de ideia, errei, tô corrigindo meu erro. Então assim, eu nunca vi nenhum político assumir que errou desse jeito e mudar a trajetória. Eu já vi político errar e mudar de direção, mas errar e assumir publicamente que errou, eu nunca vi. Se você pega, por exemplo, a Operação Verão que o Tarcísio de Freitas fez no ano passado, esse eu não sei como vai ser, mas no ano passado, foram 1.000 pessoas presas. Foi cerca de 1 tonelada de drogas apreendidas, umas 800 armas. Desses 1.000 que ele prendeu, 200 já estavam foragidos. O cara foi na saidinha e não voltou mais, entende? Então, assim, ele tem feito um trabalho muito bom, cara. O Tarcísio tem feito um trabalho muito bom. E agora, o pessoal da esquerda tá começando a tremer na base. Por quê? Embora o Tarcísio de Freitas ele tenha feito parte do governo Dilma, ele é muito grato a tudo que o Bolsonaro fez por ele, né? Se hoje ele é governador, é por mérito dele? Mas ele teve muita ajuda do Bolsonaro. Então, a volta do Tarcísio de Freitas pode ser o retorno do bolsonarismo no Brasil, e é por isso que eles estão tremendo tanto. Daí eles já estão começando a trabalhar em uma guerra psicológica nesse momento para tentar diminuir a importância e o verdadeiro trabalho do Tarcísio de Freitas, falando a avaliação do Tarcísio de Freitas está começando a ser negativa pela população, porque isso realmente influencia, tá? Isso influencia. As pessoas, psicologicamente, elas tendem a votar em quem elas acham que vai ganhar e não em quem elas acham que é a melhor opção para o país, né? Sem contar que existem estudos... Isso daqui é sério mesmo, tá? Eu fui candidato já, eu não ganhei, mas eu estudei essa parada, eu posso te falar com propriedade. A pessoa, ela não vota em você porque você apresentou boas propostas. Esquece isso. Você um dia quer se candidatar, ouve isso daqui que eu tô te falando. Ela vai olhar na sua cara, se ela sentir empatia pela sua cara, pela sua voz e a forma com a qual você age, aí ela vai votar em você. Depois ela vai buscar nas propostas e nas propostas que você apresenta uma justificativa. Ela vai buscar algo para justificar o fato dela votar em você, entende? Então assim, é um processo psicológico muito doido. E isso que está sendo feito aqui é uma guerra psicológica. Eles já estão tentando denegrir a imagem do Tarcísio. Mas a pesquisa realmente apontou isso. Você está falando que a pesquisa foi fraudada? Eu não acredito em fraude de pesquisa direta, tá? Eu não acredito. Eu acredito em busca por métodos que possam gerar resultados mais favoráveis ao que se quer trazer. A gente pode usar como exemplo o autor Alexandre Costa, não o criador da Cacau Show, não, estou falando do Alexandre Costa que escreveu o livro Introdução à Nova Ordem Mundial. O Alexandre Costa, ele trabalhou na indústria farmacêutica, ele contou essa história no Brasil Paralelo e também contou para mim pessoalmente, né? Eu tive a honra de conhecê-lo. E ele falou, olha, a indústria farmacêutica funciona como? Eles vão lá, pedem 5 estudos. Eles querem chegar num resultado determinado. Eles pedem 5 estudos. As 5 empresas vão fazer o estudo para ele de uma determinada substância, para eles, né? Para determinada empresa. Desses 5, 3 falaram que um determinado produto que eles querem lançar no mercado não tem eficácia nenhuma. Um desses estudos falou que não só não teve eficácia, como o produto prejudicou as pessoas. Mas um desses estudos, um dos métodos de estudo, apontou que aquele produto pode ser minimamente favorável para a recuperação de uma determinada doença. Eles vão invalidar esses outros estudos, vão guardar na gaveta, vão pegar esse estudo determinado e vão publicar. Ponto. Acabou. Entende? Então essa é a forma de você mentir usando a verdade. Realmente foi feito um estudo científico, né? Mas agora, você pega, por exemplo, pesquisa eleitoral. Você faz a pesquisa, daí se o negócio está desfavorável para você, como que os políticos fazem?
Ah, vamos lá, vamos falar que houve um erro na pesquisa e vamos desconsiderá-la. Pronto! Daí fica fazendo, não, vamos fazer uma pesquisa mais focada nessa região. Vamos usar esse método aqui. Então eles ficam trocando o método até sair um resultado positivo. E é por isso que eu não acredito na pesquisa. Eu não acredito que haja diretamente uma fraude, no sentido de colocar lá na pesquisa uma resposta que a pessoa não deu. Colocar na pesquisa pessoas que não existem. Eu realmente acredito que as pesquisas são realizadas. E a fraude que existe, ou a manipulação que existe, muitas vezes é através da invalidação de pesquisas que apresentam resultados desfavoráveis ao que eles queriam. E invalidação. É isso mesmo, né? Exatamente. Invalidação quando não tem um resultado que eles queriam e a seleção de métodos que sejam mais favoráveis a determinados resultados, tá? Então, isso acontece muito dentro da ciência. O pessoal gosta de falar, não, mas a ciência diz que... Cara, não existe coisa mais suja do que pesquisa científica, tá? Não existe coisa mais suja do que isso. Você pega, continuando aquele exemplo, por exemplo, da questão do Alexandre Costa, né? Essas empresas que foram muito bem pagas, mas não tiveram suas pesquisas publicadas, elas vão reclamar alguma coisa? Não. Primeiro, porque elas foram muito bem pagas. Segundo, porque elas assinaram o contrato de sigilo. Pronto. Não tem o que ser feito, não tem o que ser dito. E agora eles já estão pensando aí, o que a gente vai fazer, né? Depois a gente fala aí, mais adiante a gente vai falar a respeito dos possíveis candidatos que teremos aí concorrendo à presidência. Mas então é isso, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e deixa um like no vídeo. Até mais.